Hoje a gente vai analisar cabalisticamente uma profecia de Isaías que aparece no capítulo 2, versículo 2. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Kitissá, hoje focando nos parágrafos 39 e 40 do Zohar, quarto ano de leitura. A profecia que eu mencionei, Isaías 2:2, diz basicamente o seguinte, que chegará um momento, no fim dos tempos, quase todos os profetas falam disso, do fim dos tempos, que a montanha de Deus será a maior montanha da terra, e todas as outras montanhas ficarão abaixo dela e terão uma ligação com ela, ou fluirão para ela. Bom, literalmente a profecia está falando, quando fala-se do monte de Deus, é o monte Moriá, o monte onde hoje está a mesquita em Jerusalém, a mesquita dourada, e que será o local do terceiro templo. Então falar que esse templo ficará acima de todos os outros não é nada físico, quer dizer que esse monte, essa montanha, vai ser destacada em relação a todas as outras montanhas, porque o terceiro templo vai estar construído lá. E as outras montanhas vão fluir a ela, no sentido, vão pegar a energia espiritual dessa montanha. A energia do mundo vem para Jerusalém, para o templo, e aí se espalha para o resto do mundo. Bom, o Zohar faz uma outra leitura, como é costume na Kabbalah, dessa profecia e diz que isso, tudo bem, pode até ser uma profecia do terceiro templo, do fim dos tempos, mas é uma profecia que a gente consegue realizar hoje na nossa vida. E aí o Zohar explica para nós que toda profecia pode ser entendida como o cálice que a gente usa no Shabat para fazer a famosa santificação do vinho, o Kiddush. Tá? O Zohar entra em detalhes que eu não vou esmiuçar aqui, mas ele explica que o cálice tem todas as firot ligadas com ele, Hesed liga Chokhmah, que é a cabeça do topo do monte, e o cálice representa 6 firot, Malchut é a base do cálice, tem toda essa explicação. O que eu queria falar para vocês é que ao fazer o ritual de Kiddush, de santificação do vinho, na hora do Shabat, a gente está cumprindo essa profecia segundo a Kabbalah. Ou seja, resumindo em termos práticos, a gente está trazendo luz da mais elevada, do mundo espiritual, para o templo que está representado ali no copo, e isso se espalha para todos nós, para quem estiver perto, por exemplo, de nós, na hora do Kiddush. Então queria também aproveitar o vídeo para passar um pouquinho para vocês como é feito esse ritual, caso você queira fazer em casa. Talvez você já faça, se você é judeu, ou sabe fazer, e não está fazendo do modo mais cabalístico. Bom, o copo deve de preferência ser segurado na mão direita, tá? Porque é a mão de Hesed, e ele deve de preferência apoiar na base da mão. Você não deve segurar como a gente segura o copo normalmente. Então você põe o copo aqui, põe os 5 dedos para cima, tá? Os 5 dedos ficam virados para cima, e é nessa posição, segurando o copo aqui, que você faz a bênção, tá? Na verdade, só de você tocar no copo e fazer a bênção, você já está recebendo o influxo divino, tá? Mas o jeito cabalístico de fazer é isso. Você geralmente levanta o copo alguns centímetros da mesa, que representa um nível que eu quero me desconectar, tá? E aí você faz a santificação. Uma pessoa faz essa santificação, tá? Essa pessoa pode ser homem ou mulher, não tem problema, só precisa ser maior de idade, ou seja, um homem com mais de 13 e uma mulher com mais de 12. Quem estiver ao redor não precisa recitar junto, nem precisa saber, basta dizer amém. Aliás, isso vale para qualquer bênção na Kabbalah, Se você ouve alguém falando uma bênção, você diz amém, pronto, você já está incluso naquela bênção. Bom, aí a pessoa que santifica depois bebe do vinho, claro. Esse é o ato que fisicaliza, vamos dizer, a energia que você pegou, e depois você compartilha o vinho com as outras pessoas, tá? Que mais? Bom, isso se faz na entrada do Shabat, como eu falei, homens e mulheres, é isso, basicamente isso, tá? A fórmula do Kiddush é encontrada facilmente na internet, facilmente em qualquer Sidur, E você pode recitar, como sempre muita gente me pergunta, Eu prefiro Yair em hebraico, e a maioria dos legisladores, aí judaicos mesmo, nada a ver com Kabbalah, dizem que é melhor em hebraico. Mas eu sei que também dá para ter uma conexão com as outras línguas. Então se para você é difícil o hebraico, se para você é difícil usar o transliterado, que é o hebraico, o som do hebraico, mas com letras portuguesas, não tem problema. Pega uma tradução do Kiddush, começa fazendo a tradução, aos pouquinhos vai se acostumando com o hebraico, e se você um dia puder fazer com o hebraico, eu acho bem interessante. Um bom dia a todos e tudo de bom.